Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. E enquanto os irmãos encontram o texto, deixe-me fazer uma explicação breve aqui, até para alguns que nos visitam essa manhã. Em nossa igreja nós temos ouvido a palavra do Senhor nosso Deus ser exposta em Efésios, na Epístola aos Efésios, já há quase um ano. Mas nos últimos tempos, na verdade, para ser mais preciso, desde esse mês de agosto, eu comecei a tratar do assunto dos oficiais da Igreja de Cristo. Preguei um sermão sobre isso, mostrando as bases do governo bíblico, presbiteriano, governo da igreja. E hoje, nessa manhã, será mais um sermão tratando desse assunto. Domingo passado, pela manhã, nós ouvimos o Senhor falar num salmo específico, um salmo 135, e à noite em Efésios. Hoje, mais uma vez, ouviremos o Senhor falar em Efésios, mais tarde, se Deus quiser. Mas agora pela manhã, mais um sermão dentro dessa minissérie que tenho abordado aqui o papel dos oficiais. Veja, o capítulo 3, eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo de número 13, mas a exposição se concentra apenas no papel dos presbíteros, que vai do versículo 1 ao versículo 7. Todavia, eu trabalharei com calma essa passagem. Então, nessa manhã, eu só irei até o versículo 2, versículos 1 e 2 nessa manhã, para a gente, com calma, observar essas características e nos prepararmos. No caso, a igreja ser preparada para as eleições que haverá em novembro. 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 13, a leitura, mas a exposição se concentrando nos versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Veja, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, não apenas essa, mas a segunda carta e também a sua carta a Tito, elas são chamadas assim de cartas pastorais. São epístolas que o apóstolo teve como propósito principal instruir aqueles ministros de como eles deveriam se portar na casa de Deus. Veja como esse texto aqui, o capítulo 3, narra isso de forma tão clara. Veja o versículo 14, versículo 15 aqui, que não foi lido. Observe, do capítulo 3, versículos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo claramente aqui, ele dá o propósito da escrita dessa carta.
Ele está escrevendo esta carta, bem como também escreveu essas outras que eu citei aqui, com o propósito de instruir aqueles pastores de como as coisas deveriam funcionar na igreja de Cristo. Nós vimos já aqui no sermão passado, falando desse assunto dos oficiais, que Cristo estabeleceu na igreja primitiva alguns ofícios que são de caráter extraordinário. Apóstolos, profetas, evangelistas, eles não tinham o objetivo de perdurar na igreja durante toda a era da nova aliança até a volta de Cristo. Eles foram ofícios colocados pelo Senhor, ali, de fato, dados por Cristo, pelo seu Santo Espírito, para esse momento inicial da igreja na nova aliança. Contudo, os ofícios aqui mencionados, no capítulo 3 de 1 Timóteo, são ofícios de caráter ordinário. De fato, os ofícios aqui descritos, de bispos, presbíteros, de diáconos, tiveram o objetivo de continuar até a volta do Senhor Jesus Cristo. E uma prova disso, uma dessas provas, é de que estes ofícios recebem instruções específicas do próprio Espírito Santo por meio do apóstolo. Observe que você não tem instruções assim para você ter um apóstolo na igreja, para profeta ou para evangelista. Você não tem isso. Procure no Novo Testamento e você não encontrará nenhuma perícope que aborde instruções de como a igreja deve escolher tais ofícios, uma vez que eles eram extraordinários. Mas aqui isso acontece. Paulo está instruindo Timóteo e também a própria igreja do Senhor, naquele tempo e também para todos os tempos, para como ela deveria escolher os seus oficiais, observando estas qualificações. Não apenas que estão aqui em 1 Timóteo, mas também em 2 Timóteo, também em Tito, além de, claro, observar os princípios bíblicos em outros textos relacionados a como um oficial ele deve ser. Aqui, meus irmãos, os líderes, eles deveriam ser, e no caso, pensando aqui especialmente nos presbíteros, qualificados para ensinar e, ao mesmo tempo, dar o exemplo a outras pessoas. E observe que a vida aqui, principalmente, ela é enfatizada, a vida do oficial. Veja como começa o texto. Fiel é a palavra. Eu quero que você observe essa maneira que Paulo começa aqui o capítulo 3. Não é por acaso. Ele intencionalmente usa uma expressão aqui que ele já usou nessa mesma carta. Volte um pouquinho no capítulo 1 dessa mesma carta. Capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Veja isso. 1 Timóteo 1, 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora vai para o capítulo 4. Capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Agora 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. 2 Timóteo 2, 11. Mais uma vez, Paulo começa assim, 2 Timóteo 2, 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. E em Tito, capítulo 3, versículo 8. Tito 3, 8. Fiel é esta palavra. E quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Tá, você pode se perguntar o porquê dessa expressão aqui. Veja, em primeiro lugar, ela é uma expressão exclusiva das cartas pastorais. Ela só aparece aqui. Paulo fala isso a Timóteo na primeira carta, na segunda carta, bem como também a Tito. Veja como isso é importante. Ele usa somente para estes homens, para estes pastores, nesse contexto aqui de instrução para a igreja. Além disso, veja que essa declaração, fiel é a palavra, ou fiel é esta palavra, ela tem uma ideia de, ali, resumir doutrinas que são essenciais à fé cristã.
Na verdade, a primeira menção que é feita no capítulo 1, versículo 15, isso claramente fica visto diante dos nossos olhos, quando ele está abordando a própria questão do Evangelho, tratando do Evangelho, da salvação que Deus fez, que ele executou por meio do seu Filho. Ele apresenta essa mensagem, introduzindo, ou melhor, resumindo essa declaração dessa forma: fiel é esta palavra. Então você se pergunte, mas o que isso tem a ver? Ora, a forma como Paulo começa o capítulo 3 aqui, com essa mesma expressão, para tratar acerca das qualificações dos ofícios, mostra a seriedade e a importância do assunto aqui. Percebe isso? A mesma expressão que ele costuma usar para as doutrinas da salvação, do Evangelho da graça, do que Deus fez por nós em Cristo, por pecadores, vis e miseráveis, ele também usa para resumir aqui e introduzir o assunto das qualificações dos ofícios. Observe que para o apóstolo Paulo, meus irmãos, a questão é muito séria, a questão é importantíssima, importantíssima. Por mais que nós tenhamos em alta conta, e devemos ter de fato, as doutrinas relacionadas à salvação, à soteriologia, nós também não podemos ter em baixa conta, nós temos que ter em alta conta também, aquilo que a palavra de Deus fala sobre eclesiologia, sobre a doutrina da igreja. Sim, porque isso lida diretamente com a nossa vida, de como nós devemos proceder. Veja, essa expressão, proceder na casa de Deus. Então isso não é algo pequeno. Por isso a expressão aqui é usada, fiel é a palavra. Em outras palavras, atente-se seriamente para o que eu vou falar. Preste bem atenção com relação a isso. O assunto é sério. Assim como você deve valorizar e entender e compreender bem a doutrina da salvação, vocês precisam também entender bem as qualificações dos oficiais da Igreja de Cristo. Só nessa introdução você já tem muita coisa aqui. Mas veja a sequência do o que ele diz aqui. Versículo 1 ainda. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Excelente obra almeja. Note, aqui em nossa tradução, as palavras usadas, elas são distintas. Veja, aspirar e almejar. E no próprio texto grego, são duas palavras distintas também aqui. Paulo usa duas palavras distintas para falar desse desejo, desse almejar. A primeira palavra usada por Paulo aqui, se alguém aspira, tem a ideia de esticar-se a fim de tocar algo, ou agarrar esse algo. Tem essa ideia, alcançar, desejar, se esticar para agarrar isto. A segunda palavra usada por Paulo aqui, ou seja, que está traduzida em nossa versão como almeja, tem a ideia de girar em torno de algo, ter um desejo por anelar aquilo. E aí, por que Paulo usa essas duas palavras no grego original distintas, duas palavras distintas para falar da mesma coisa, trazendo a ideia de desejo? A primeira palavra usada aqui, observe mais uma vez, aspirar, ela significa aquilo que se refere a uma ação externa. Externamente alguém está buscando algo, está se empenhando por alcançar aquilo, externamente falando. Já a segunda palavra aqui usada por Paulo, que está traduzida como almeja, tem a ideia de uma forte paixão, já se refere ao desejo interno. Então, enquanto a primeira palavra se refere à ação externa, o buscar propriamente dito, a segunda palavra se refere ao desejo interno. O indivíduo deseja no seu coração. E aí veja como essas duas palavras em conjunto, elas descrevem de forma muito fiel aqui o desejo de um homem pelo ministério, pelo serviço a Cristo como um oficial na sua igreja. Ora, aquele que busca externamente isso, no caso aqui o episcopado, é conduzido por um desejo
interno. O desejo interno conduz à busca externa. E acerca disso, meus irmãos, quero fazer uma citação aqui direta de um teólogo bastante conhecido por nós, Louis Berkhoff, que trata desse assunto na sua teologia sistemática. Ele diz o seguinte, acerca da vocação interna e também da vocação externa. Veja, ele diz o seguinte, acerca da vocação interna. Às vezes, se pensa que a vocação interna para um oficial na igreja consiste numa indicação extraordinária de Deus, do fim para o qual o indivíduo é chamado, uma espécie de revelação especial. Mas isso não está certo. Consiste antes em certas indicações providenciais ordinárias, dadas por Deus, e inclui principalmente 3 coisas. Veja, aquele que é chamado por Deus, que tem essa vocação interna, esse desejo interno, tem pelo menos 3 características. Primeira, a consciência de estar sendo impelido a alguma tarefa especial do reino de Deus, por amor a Deus e a sua causa. O indivíduo tem consciência disso, está sendo impelido por Deus, por amor a Ele e pela sua causa. Em segundo lugar, a convicção de que o indivíduo tem de que estar, pelo menos em certa medida, intelectual e espiritualmente qualificado para o ofício em vista. Sim, o próprio indivíduo tem que ter essa consciência e essa convicção de que está sendo preparado por Deus, tanto intelectualmente como espiritualmente, para servir como oficial na sua casa. Em terceiro lugar, a experiência de que, evidentemente, Deus está pavimentando o caminho que leva à meta. Note essa observação aqui de Berkhoff. Deus está pavimentando o caminho que leva à meta. Sim, aqueles que Deus vocacionou para, nesse caso, servir na sua casa como um oficial, o próprio Deus pavimenta o caminho para que isso aconteça. Nós vemos nas circunstâncias, nas experiências. Observe que nada disso está alheio ao que eu acabei de escrever aqui, citando Berkhoff. Tem que haver preparo intelectual, espiritual, o desejo interno, tudo isso presente. Mas o fato de que circunstâncias externas, as experiências, e nesse caso, principalmente, e aqui eu vou falar em seguida, o olhar da igreja, observar da igreja, está trabalhando nesse processo. Deus, através de tudo isso, trabalhando nesse processo para que o indivíduo chegue a tal lugar. E ele fala da vocação externa, diz o seguinte: esta é a vocação que chega à pessoa pela instrumentalidade da igreja. Não é emitida pelo Papa, conceito papista, católico romano, nem por um bispo ou um colégio de bispos, o conceito episcopal, mas sim pela igreja local. Tanto os oficiais como os membros comuns da igreja tomam parte nela. Nós vimos isso no sermão retrasado, no caso do domingo retrasado, que tanto há a participação dos oficiais como também da igreja. Como assim? Os apóstolos, eles eram ali designados por Deus para plantar as igrejas e promover eleições de presbíteros. Então você tem os ministros conduzindo o processo, ali estabelecendo as eleições, e a igreja está votando. A igreja participa diretamente no processo, ela vota, ela elege os seus oficiais. É o que acontece. Pois bem, quando Paulo diz aqui, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, esse desejo interno precisa existir, repito, tem que haver uma busca externa também, não há nada de mal nisso, pelo contrário, é natural que isso aconteça, mas lembre-se que também existe a própria instrumentalidade da igreja, dando o retorno, dando o testemunho de que tal pessoa, de que tal homem é vocacionado por Deus para aquela obra. E sim, eu friso isso, obra é a palavra usada aqui por Paulo, excelente obra almeja, ou seja, a ideia de trabalho, de serviço. Ser eleito como oficial na igreja de Cristo, seja um presbítero, que é o nosso caso aqui nessa manhã, o ponto principal, ou um diácono, não é para você estar aparecendo na igreja. Não é esse o propósito. Não é para que alguém seja visto pelos homens. Não é para que venha de alguma maneira receber algum louvor das pessoas. Não.
A ideia é de trabalho. Excelente obra, trabalho, serviço. Almeja. E aí, comparando nesse ponto aqui de contato, lembre-se, ou pense no caso de alguém que se prepara, está se preparando para um trabalho em qualquer área. O que ele faz? O que você, homem, fez ou faz quando você quer uma qualificação ou uma melhora na sua área profissional? O que você faz? Você se prepara, você estuda, você lê, você se capacita, você faz cursos. Claro, você ora por isso, obviamente, dependendo de Deus. Mas, enfatizando aqui a sua responsabilidade, você se prepara para este trabalho, para este serviço. Não é diferente, na verdade, muito mais deveria ser o empenho daqueles que querem ser oficiais na Igreja de Cristo. É um trabalho, é um serviço. Logo, você precisa se preparar para ele. Não ache que porque Deus concedeu o dom a você, exemplo, você recebeu o dom para ser um presbítero, para governar, administrar, para ensinar, dentre outras coisas. E você não precisa trabalhar para desenvolver esses dons, essas aptidões. Você deve fazer isso. Você precisa fazer isso. Assim como também o diácono, no seu serviço, na sua assistência aos necessitados. Você precisa crescer nestes dons que Deus já lhe concedeu. Por mais bem capacitada que uma pessoa seja, na sua área profissional, se ela não estudar, se ela não se preparar, ela não vai desenvolver. O que vai acontecer com ela? Ela irá estagnar. Que é exatamente o que acontece, e não é o ponto principal aqui, mas vou fazer essa menção, porque o texto também trata disso. É exatamente o que acontece com muitos pastores. O indivíduo recebeu o dom da pregação. Ele de fato recebeu. Há muitos aí que não têm dom de pregação alguma, mas enfim, tem os que receberam o dom da pregação. Só que eles ficaram preguiçosos, não estudam, não leem, não oram, não se capacitam, não fazem cursos se puderem fazer, não fazem isso. Eles ficam estagnados. E a igreja percebe. A pregação é infrutífera, a pregação é fraca, é infiel, porque o pastor está estagnado na sua posição. Não é diferente com relação aos presbíteros e também aos diáconos. E a igreja percebe isso. Ou vocês não percebem? Percebem, não percebem? Quando um presbítero ou um diácono está acomodado em seu ofício, está disperso, está ausente. Não é assim? Pois bem, excelente obra almeja, precisa trabalhar. Ainda com relação ao almejar, ao desejar aqui, observe que o texto sagrado em momento algum condena o desejo pelo oficialato. Pelo contrário, ele tanto reconhece como elogia. Percebe isso? Paulo reconhece o desejo com duas palavras distintas e ele ainda elogia este desejo. Ora, excelente obra almeja. Não é ilícito alguém desejar o episcopado ou o presbiterato. Vou trabalhar sobre essa questão dos termos aqui. Ou até mesmo o diaconato. Não é pecado desejar isso. Não está errado desejar isso. Na verdade, alguém que se tornará um oficial necessariamente terá no seu coração brotado desejo por aquilo. Interessante, como eu já escutei muitas vezes na minha caminhada cristã, e provavelmente você já ouviu também, pessoas dizerem assim: eu nunca quis ser pastor. Praticamente ele foi ordenado de forma abrupta, colocado ali e nunca desejou. Isso não existe, irmãos. Se de fato ele é vocacionado, e ele pode ter resistido no primeiro momento, aí tudo bem, claro que isso acontece com muitos. Resistido à ideia, não desejado no princípio, tudo bem. Mas em dado momento, se ele é vocacionado, em dado momento ele desejará. Ele vai desejar isso. Assim com relação aos demais ofícios. O desejo brotará no coração. Ora, como é que Deus vocaciona alguém para servir na sua casa, num ofício específico, e não colocará no seu coração desejo para fazer a sua obra? Naquela área. Dando a ele a capacitação e os dons necessários. Sim, isso vai acontecer.
Então veja, não é pecado, pelo contrário, é até elogiado. Agora qual é o problema? Um dos problemas com essa questão aqui. As pessoas confundem. Muitas pessoas confundem o simples desejo interno com vocação. Com vocação. Nem todo desejo interno, pelo episcopado, nesse caso aqui, pelo presbiterato, significa dizer que que o homem é vocacionado. Ele pode ter o desejo interno e até ter o desejo externo. Ou seja, no seu coração ele deseja, ele tem uma forte paixão por aquilo, que sim, é um indício da sua vocação, mas não é a comprovação final, tem a vocação externa. E além do desejo interno, ele pode manifestar o desejo externamente, buscando, tentando se agarrar àquilo, mas ainda assim não ser vocacionado. E aí nós temos um grave problema quando isso acontece. Um grave problema se essa pessoa não se der conta da situação. Se ela insistir de forma teimosa nessa busca incessante por ser um oficial, sem Deus ter vocacionado. Conheço alguns casos assim. Lembro de uma igreja que eu já congreguei fora da IPB, antes de chegar à IPB. E eu lembro de um caso de um irmão, que até onde eu sei, até onde eu vi a sua vida, um irmão crente, de bom testemunho, que ele, lamentavelmente, não tinha de forma nenhuma ali a aptidão para ensinar a palavra publicamente. Ele não tinha aptidão para isso, para o ensino público da palavra de Deus. Só que havia uma insistência por parte do próprio pastor daquela congregação de colocá-lo frequentemente para dar aula de escola bíblica e do próprio irmão de não dar conta disso e desistir, deixar de fazer aquilo. Irmãos, foram anos e anos e anos a igreja percebendo, observando, comentando a respeito e o próprio irmão não tendo essa consciência, pelo menos naquele tempo, não sei depois, se ele deixou de fazer isso. Percebe? É uma insistência, é uma persistência tola. Deus não chamou você para isso. Se não chamou, não adianta você insistir, não adianta você almejar isso. Não há nada de mal, irmãos. Nada de mal nisso. O Senhor Deus concedeu vocações a todos nós. Todos nós recebemos vocações, recebemos dons do Espírito Santo para desempenharmos em sua obra. Então não é porque você nunca será, se for o seu caso, um diácono, ou um presbítero, ou até mesmo um ministro da palavra dos sacramentos, que você não vai servir a Cristo no seu reino. Isso é contrário ao que a palavra de Deus ensina, isso é contrário ao que os nossos símbolos de fé, o que a teologia confessional histórica ensina. Nós reformados cremos que todas as vocações legítimas, elas devem e elas servem ao propósito do reino de Deus, ao avanço do reino de Cristo nessa terra. Então não é apenas sendo oficial que você vai cumprir isso. Quantas vezes o pastor de uma igreja, o conselho como um todo, tem que lidar com problemas relacionados a isso. Há pessoas que se enxergam como vocacionadas, mas a igreja não reconhece essa vocação, ou pelo menos não a reconheceu ainda, e a pessoa teima naquilo, e aí causa um tumulto e um problema por causa disso. Quando deveria agir, se fosse vocacionado, em humildade. Lembre-se das palavras aqui que eu citei do teólogo Luiz Berkoff. Deus pavimenta o caminho para a meta. Se Deus vocacionou, pode ter certeza, Ele mesmo levanta no seu devido tempo. Ele faz isso. Quem é vocacionado, Deus mesmo, ele, como eu disse, todas as características são vistas e a igreja vai reconhecer em algum momento. Até porque, como eu já trabalhei com vocês e enfatizo hoje nessa manhã mais uma vez, a ordenação, seja ao presbiterato ou ao diaconato, que são nossos pontos aqui principais, não é a outorga naquele momento dos dons. Não é. A ordenação com a imposição de mãos sobre a cabeça é o reconhecimento solene, público e formal do que Deus já deu. Em outras palavras, antes da ordenação de um ministro ao sagrado ministério, ele já era um pastor. Antes de alguém ser ordenado, um homem ser ordenado ao presbiterato, ele já era um presbítero. E assim o é com o diácono. Você, se já é vocacionado, já o é. Deus já concedeu isso.
A ordenação por imposição de mãos será o reconhecimento disso. E isso acontece com todos aqueles que Deus chamou. Eu falo isso de maneira firme, sim, mas ao mesmo tempo de maneira pastoral, irmãos. Não é para desanimar, pelo contrário, é para que haja no teu coração, se você de fato é vocacionado, continue existindo o desejo, tanto interno como externo, mas debaixo do senhorio de Cristo. Submeta esse desejo, se você o tem, ao senhorio de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, ele governa a igreja. As decisões de uma igreja que está sendo guiada pela palavra e pela graça do Senhor Deus, esse é o nosso caso aqui nessa igreja local, elas são tomadas com base na revelação de Cristo, na sua palavra. Então não se preocupe. Certamente, ao seu tempo, no tempo de Deus, ele irá levantar os seus oficiais. Até mesmo porque numa igreja local, há mudanças também que acontecem ao longo dos tempos. Novas pessoas chegam, novos irmãos são reconhecidos pela igreja como oficiais, outros saem, assim a igreja continua caminhando, Cristo governando o seu povo e levantando os seus oficiais. Então descanse nisso e creia nisso. Observe a palavra que ele usa, que eu quero trabalhar ela agora, mais uma vez, para não ficar nenhuma dúvida quanto aqui o uso dela. A palavra episcopado. A palavra episcopado. Eu quero que você vá para Tito. Tito, mais uma vez, capítulo de número 1. Trabalhamos já esse ponto, mas eu quero lembrar e até mesmo citar para os que não estavam presentes essa questão aqui. Tito 1, versículo 5 até o versículo 7. Só do 1 ao 7. Para você ver como Paulo usa as palavras de maneira intercambiável. Tito 1, do 5 ao 7. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Veja o versículo 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Veja, ele continua falando as características também citadas em 1 Timóteo capítulo 3. Percebeu isso? Bispo e presbítero são usados de maneira intercambiável, como acontece também lá em Atos capítulo 20, versículo de número 17 em diante, quando Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso e os chama também de bispos. Intercambiável. A palavra bispo ou episcopado aqui em 1 Timóteo capítulo 3, que é o nosso texto, ela traz a ideia daquele que é o superintendente. É aquele que supervisiona o rebanho, o povo de Deus. Enquanto a palavra presbítero traz a ideia, no caso significa ancião, que traz a ideia da maturidade, do preparo para o serviço no reino de Deus como um oficial. De forma imediata, a palavra nos remete ao seu uso na antiga aliança. Lembram disso? Lá no Antigo Testamento, os anciãos de Israel, os homens que exerciam ali liderança e governo no povo de Deus, entre o povo de Deus na antiga aliança, os anciãos. Pois bem, os presbíteros da nova aliança estão para os anciãos da antiga aliança, nesse sentido. Eu já expliquei isso aqui à igreja, mas eu vou relembrar também mais uma vez. E eu não vou aprofundar esse ponto, porque não é a minha intenção essa manhã. Nós entendemos, como presbiterianos, que há uma distinção entre o presbítero docente e o regente. Dentro de um conselho, você tem o chamado pastor, em nossa igreja normalmente chamado de reverendo, é o ministro da palavra dos sacramentos, que é o que eu sou nessa igreja. E nós temos os presbíteros regentes. Nós temos o nosso irmão Paulo, nosso irmão Valdemir e Vicente, que são os regentes. Todos os quatro são presbíteros. Todos os quatro exercem a mesma posição na igreja enquanto ao governo da igreja. Nós temos o mesmo peso nesse sentido, a mesma autoridade
governamental na igreja local. O conselho. Por mais que haja um presidente no conselho que guia o conselho no sentido que lidera, mas como uma espécie de conciliador, de mediador ali. Mas os 4 têm o mesmo peso dentro da igreja, no governo, na sua administração. Mas com relação à pregação pública da palavra e à administração dos sacramentos, dentre algumas outras coisas relacionadas à liturgia do culto, isso é algo da competência exclusiva do ministro. Então, como eu costumo usar essa expressão, todos são pares, docentes e regentes. Quanto ao governo da igreja, são iguais. Com relação ao culto, especialmente a pregação e a administração dos sacramentos, o docente é o ímpar entre os pares, nesse ponto. Aqui, em 1 Timóteo capítulo 3, as qualificações descritas, elas se encaixam tanto para o docente, quanto para o regente. Não é à toa o motivo de eu usar esse texto essa manhã para tratar das eleições que nós teremos em novembro, pensando aqui no presbítero regente. Porque o que é descrito aqui é exigido também do regente, não apenas do docente. Então não leia esse texto como se Paulo estivesse falando somente do pastor, propriamente dito, o ministro. Mas o que está aqui também se aplica aos regentes, aos presbíteros da igreja. Veja a sequência agora, versículo número 2. O apóstolo Paulo fala: é necessário, portanto. É necessário, portanto. Note que ele não fala aqui que é opcional. É bom que tenha. Talvez, se vocês assim desejarem, se porventura vocês encontrarem alguém com estas qualificações. Não, Paulo começa dizendo, no caso, quando vai tratar agora das qualificações propriamente ditas, ele vai dizer: é necessário. Essa simples expressão de Paulo aqui enfatiza a importância, mais uma vez, do que ele está dizendo aqui, meus irmãos. É necessário. E quantas vezes nós escutamos pessoas falarem isso na igreja, eu já escutei muitas vezes: mas aquela lista, 1 Timóteo capítulo 3, não há um homem que cumpra aquilo, então a gente vai tentar aqui fazer um arremedo, né? Vamos ver aqui, vamos ver, não, peraí, tem algumas qualificações que ele pode seguir, outras, não vamos cobrar tanto. Não! É necessário que ele seja tudo isso: irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, e todo o resto é necessário. Não é opcional. Então você precisa observar cada uma dessas qualificações nos seus presbíteros, em todos eles, e nos candidatos, os futuros candidatos ao presbiterato. Todas essas qualificações aqui têm que ser observadas. Quando você negocia isso, como acontece em muitas igrejas, não vamos cobrar tudo isso, não, é demais. Além de ser uma negação da sabedoria divina, porque isso aqui é a própria expressão da mente de Deus, revelada a nós, inspirada pelo Santo Espírito, além de rejeitar a sua sabedoria, é também colocar a igreja em grande risco. E, por vezes, causar à igreja um dano irreversível. Irreversível. Louvado seja Deus por sua graça, porque às vezes isso é revertido pela sua ação soberana. Mas quantas vezes uma igreja não sofre durante 5 anos de mandato, às vezes 10 anos de mandato, às vezes décadas de mandato, por eleger homens que não se encaixam nessas qualificações aqui descritas, por amenizarem o padrão, baixarem o padrão. Quantas vezes? Quantas vezes? Quem somos nós para acharmos que temos mais sabedoria do que o Altíssimo? Acharmos que a nossa avaliação ela é até mais misericordiosa do que a de Deus, para adaptar assim e encaixar aquele homem dentro do serviço, do oficialato. Você não pega o texto bíblico
e vai mutilando e cortando para que ele venha caber, ou a pessoa venha caber. Não! É tal pessoa. É ele, o homem que é vocacionado por Deus, que deve se encaixar no texto. Deve ser moldado. E assim submeter ao que o texto diz. Não é assim que nós devemos entender. Então, quando você for votar nas próximas eleições aqui para presbítero, e também já pensando em diácono, não desconsidere nenhuma das qualificações aqui. Nenhuma delas. Olhe para a vida do candidato e olhe para o texto. E entenda o que o texto significa, que nós estamos aqui já passando e vamos continuar passando por ele. E observe se isso é visto na sua vida. Paulo diz, versículo 2: é necessário, portanto, que o bispo ou o presbítero seja irrepreensível. Irrepreensível. E aí é importantíssimo que eu explique isso novamente a vocês. Irrepreensível, meus irmãos, não significa dizer que ele não comete pecado algum. Não é essa a ideia aqui. Não é que ele não comete pecado algum. Se esse fosse o significado do texto, dessa palavra, então todos, inclusive aquele que vos fala, estaria completamente fora do padrão aqui. Não há um homem sequer que se encaixaria nesse termo. Todos são pecadores. Todos. Então, irrepreensível não é sem pecado. Mas a ideia é aquele que não pode ser acusado. Em um sentido criminal. Como um criminoso que é acusado publicamente, apontado como um criminoso, de forma escandalosa. Ou seja, a ideia é não há uma acusação válida de irregularidades que possa ser feita contra este homem. Nenhum pecado manifesto ou flagrante que possa prejudicar a sua vida e até mesmo o seu exemplo para o povo seguir. Essa é a ideia. O homem que é irrepreensível não é aquele que não é pecador, pois todos são, mas é aquele que ninguém pode, na igreja ou fora, apontar o dedo e dizer: este homem não serve a Cristo. Ele tem este e mais este pecado escandaloso em sua vida, seja nessa área, nessa outra. Essa é a ideia. Ele é irrepreensível. Ninguém pode acusá-lo. Ninguém pode acusá-lo. Meus irmãos, quando você para pensar no significado dessa palavra, ainda que você entenda que de fato não é alguém sem pecado, mas compreende o que ela significa de fato, você percebe que o padrão está lá em cima. O padrão é muito alto. Muito alto. Muito alto. Porque veja, por mais que a exigência aqui não é para que o indivíduo não seja um pecador, pois todos são desde a queda de Adão, Cristo continua sendo o padrão. E Cristo é perfeitamente santo. Ele não comete pecado algum, nunca cometeu e jamais cometerá. Então, o alvo de um oficial, assim como todos os crentes, é ser como o seu Senhor e Salvador. Que não é apenas irrepreensível nesse sentido aqui, mas é perfeito. Então, veja que se baixar o padrão, é um ataque à própria pessoa de Cristo. E às suas ordens. E à sua igreja, ao seu povo. Então sim, o padrão é alto porque você olha e contempla a pessoa de Cristo. Quem Ele é. Em sua santidade perfeita. E o ministro ou o presbítero deve ser, pelo menos nesse sentido, irrepreensível. Irrepreensível. Serve fazer algumas aplicações com relação a isso daqui. Primeiro, enfatizando para você a importância de escolher homens com essa característica aqui, que sejam irrepreensíveis. De fato, você não tem o direito, como nós já pontuamos, de fazer algo menor do que isso. Se você vota, se você até mesmo aponta para uma indicação,
um homem que não é irrepreensível, você já está pecando em fazer isso, em indicar. Quanto mais se você votar num candidato assim. Alguém que você tome conhecimento e saiba que ele não se encaixa nessas qualificações. Se o conselho também admite este homem ser votado pela igreja, porque o conselho pode barrar isso e impedir a sua candidatura, também está sendo conivente com esse erro. Precisa haver uma observação geral da igreja, principalmente do conselho, para que não passe homens irrepreensíveis. É bem verdade que alguns conseguem enganar. Alguns conseguem enganar a igreja e até o próprio conselho. Não engana a Deus, mas pode enganar os homens. Mas se a avaliação for bem criteriosa, existir um acompanhamento, e nesse caso, essas eleições agora que teremos, haverá, de minha parte, os erros e os danos serão minimizados. Minimizados. Agora, por outro lado, eu quero que você observe aqui que essa palavra irrepreensível não dá o direito a você, como membro da Igreja de Cristo, a agir de forma injusta em suas críticas para com os seus oficiais. Quantas pessoas olham para o texto aqui, começando por essa palavra irrepreensível, e aí começam a apontar o dedo para os seus oficiais de forma injusta, fazendo críticas pecaminosas que não são consistentes, que não condizem com a realidade dos fatos. Às vezes porque tem uma questão pessoal contra o oficial. Às vezes porque foi uma discordância pontual numa situação específica. Às vezes porque ficou desgostoso com alguma decisão que foi tomada pelo conselho. Questões que são, insignificantes. E a pessoa começa a fazer críticas injustas a um oficial ou a um grupo de oficiais, disseminando isso na igreja. E corroendo, ou pelo menos tentando corroer a liderança desses homens. Ou então, mesmo quando a crítica é justa, quando algo que vai ser pontuado é legítimo, houve um erro aqui, houve uma falta aqui, o faz com acidez. Como uma serpente, a boca cheia de veneno. A intenção não é que o oficial seja corrigido e possa voltar a andar no caminho do Senhor, mas é a vontade mesmo de criticar e depreciar, mesmo tendo legitimidade em fazer a correção, em pontuar aquele erro. Lembre-se que para alguém se levantar contra um presbítero na igreja, precisa, além de ter provas, testemunhas. Seguindo o padrão desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele repete isso. Testemunhas. E quantas pessoas fazem o seu próprio julgamento? E pior, chamam outros para julgarem juntamente com eles. Publicando em redes sociais, por exemplo. Ou então, ainda que não postem em redes sociais, fazem isso no seio da igreja, nos bastidores, por assim dizer. E criam a sua própria inquisiçãozinha. O seu tribunal eclesiástico leigo. Sim, contraditório. E assim começam a emitir os seus julgamentos, as suas sentenças. E já despojaram os oficiais. Sem nenhum julgamento, sem testemunha. Sem nenhuma legitimidade. Sim, de fato, tem que haver uma cobrança em amor, para que sejam irrepreensíveis. Mas não é esse o padrão. Não é dessa forma que acontece. De maneira nenhuma. É necessário que haja respeito e caridade para com os seus oficiais. Não olhe para o pastor da igreja, nem para nenhum oficial, nem homem algum, como se fosse uma espécie de super-homem cristão, que jamais cometem algum deslize. Somos falhos, pecadores, tomamos decisões equivocadas, falamos coisas às vezes que não correspondem com a realidade. Isso acontece, de nossa parte também. É claro que a exigência é maior, sem sombra de dúvida. Mas não haja dessa forma. Mas siga o que o nosso catecismo fala. O nosso catecismo, tratando
da forma de lidar dos inferiores para com os superiores, orienta para que, de fato, aconteça ali uma correção, mas uma correção que seja em amor, inclusive até mesmo o suportar as suas falhas. Assim como um filho suporta os erros do seu pai, não é que ele vai concordar e vai até obedecer um mandamento do pai que vai contra a palavra de Deus, não é isso. Mas é ele em amor suportar as suas falhas, os seus defeitos, os seus pecados. E quando corrigir de forma reverente, respeitosa, como um filho corrige um pai. É assim, irmãos, também com relação à igreja de Cristo. Na sequência, o apóstolo Paulo diz ainda: esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. A primeira coisa que eu quero que você observe aqui é que o texto implicitamente já nega a possibilidade de mulheres servirem como oficiais da igreja. Sim, Paulo aqui, como também fará com relação à diaconia, quando chegarmos lá veremos isso, ele cita que este oficial deve ser um esposo de uma só mulher, um homem. Um homem. Na verdade, isso não apenas é visto no capítulo 3, versículo 2, mas no próprio contexto da passagem. Se você retornar um pouco para o capítulo 2, veja isso. Capítulo 2, versículo 8. Tratando aqui do culto público, do culto solene. Versículo 8, capítulo 2. Ele diz assim, ó: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. A palavra aqui no original é para se referir, de fato, a homens do sexo masculino. Não é o termo genérico aqui para a humanidade, para os homens, no sentido homem e mulher, mas os homens, os varões, os machos. Aí ele vai fazer o contraste. Versículo 9. Agora ele vai para as mulheres. Versículo 9. Da mesma sorte, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia, bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. E aí ele continua, e na sequência ele vai dizer que a mulher não pode ensinar, mas aprenda em silêncio. Então você chega no capítulo 3, claramente, vindo nessa argumentação aqui, quando Paulo fala marido, o esposo de uma só mulher, ele está negando a possibilidade de que uma mulher seja um oficial na igreja. Isso também é visto em outros textos bíblicos, mas aqui já você tem isso como suficiente, e apenas para a gente pontuar de forma breve aqui. Em segundo lugar, o texto aqui, esse versículo, na verdade, essa expressão aqui do versículo, também deixa claro que o celibato forçado de pastores não tem fundamentação bíblica. É o ensino papista de que o sacerdote deve ser obrigatoriamente alguém que é celibatário. Ora, esposo de uma só mulher. Então, no mínimo, o texto admite a possibilidade de um oficial, nesse caso aqui pensando no pastor, ter uma esposa. É legítimo. E o texto reconhece isso. Mas vamos trabalhar a expressão propriamente dita com relação ao seu significado aqui. Esposa de uma só mulher. Alguns entendem, meus irmãos, que o que Paulo está fazendo aqui é simplesmente uma defesa do casamento monogâmico e uma refutação à poligamia. E não tenha dúvida que isso está também presente nessa expressão aqui. Mas não é apenas isso. Ora, por quê? Há alguns que, partindo desse pressuposto, não todos, alguns, vão enxergar o seguinte, que a exigência aqui, para que o ministro, o oficial, o presbítero seja marido ou mulher, isso seria uma exigência apenas para estes, quando outros homens na igreja poderiam ter mais de uma mulher. Mas o texto não dá base para isso, de forma nenhuma. Primeiro que quando você vê o contexto maior da revelação bíblica, você tem uma clara proibição contra a poligamia. Gênesis capítulo 2, no princípio de tudo, quando Deus criou todas as coisas, ele fez macho e fêmea, um homem e uma mulher, e ponto. O que vem depois disso, diferente disso, foi desvirtuado pelo pecado.
Toda relação fora disso, monogâmica, heterossexual, é desvirtuamento do que Deus fez. Cristo, em Mateus 19, ele reafirma isso. Tratando do divórcio, é verdade. Mas ele lembra de Gênesis 2. Um homem e uma mulher. E Paulo também em Efésios capítulo 5, como eu já trabalhei aqui. Em nossos sermões em Efésios. Efésios 5. Um homem e uma mulher. Então, o contexto maior da palavra deixa claro que a poligamia é condenada. E quando ela foi praticada, ela pode ter sido tolerada, mas jamais admitida como santa, como legítima, como padrão divino para a família. Jamais. Jamais. Além disso, o texto aqui trata, como eu disse, a gente pode observar assim uma condenação da poligamia, observando também aqui o fato de que os oficiais são o exemplo do povo. Então, como é que Paulo estaria dizendo o seguinte? Somente o oficial deve ser o marido de uma só mulher, quando o oficial da igreja é o exemplo dos membros. Uma vez que vocês têm que seguir a vida, nesse sentido, os oficiais, seguir os seus líderes, e eles têm uma só esposa. Qual é a consequência disso? Que os homens da igreja também terão somente uma esposa, como os seus pastores, como os seus presbíteros, como os seus diáconos. Além disso, o texto aqui, por mais que esteja falando de oficiais, no primeiro momento, tem aplicações também para a igreja como um todo, para os homens como um todo. Ora, o homem, de forma geral, o homem cristão, não deve ser irrepreensível, não deve ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Pelo menos, de forma geral, aqui, há vários princípios aqui. Não deve governar a sua própria casa. É claro que deve fazer tudo isso. Então, o princípio também se aplica a você, homem, que não é oficial e nunca será marido de uma só esposa. Então, não é apenas algo aqui contrário à poligamia. Na verdade, contra a poligamia seria uma implicação do que Paulo está falando. É uma implicação da fala de Paulo aqui. Condena a poligamia, mas não é o ponto aqui principal. Outros chegam a argumentar, sim, há quem argumente isso, que não poderia haver o casamento, um novo casamento, após a viuvez. Tem que ser marido, literalmente, marido de uma só mulher a vida inteira, mesmo que ele fique viúvo. Ora, mas a palavra de Deus fala em outros textos bíblicos acerca do novo casamento após a viuvez. E até, de certa forma, Paulo recomenda isso, em alguns casos. Então, não é, de forma nenhuma aqui, a proibição contra o casar de novo após a viuvez. Outros entendem que aqui seria, e há muitos que defendem isso, que seria uma proibição de um novo casamento após o divórcio. Então, alguém que se divorciou não pode ser um oficial na igreja. E aqui deixa-me explicar isso bem. Sim e não. Se o divórcio foi legítimo, se está dentro do que a Bíblia autoriza, e há duas exceções para o divórcio, como a nossa confissão de fé pontua, no capítulo 24, o capítulo da confissão de fé sobre o casamento, o matrimônio e o divórcio. Nesse capítulo, a confissão de fé elenca ali o adultério, bem como também a deserção obstinada, o abandono do lar. Quando alguém é divorciado, nessa circunstância, a parte inocente, ela pode contrair novas núpcias. Então, alguém que foi divorciado com um divórcio que ocorreu de forma legítima, ou seja, usando as cláusulas de exceções bíblicas, essa pessoa pode se casar novamente e não seria impedida de ser um oficial, simplesmente por isso. Mas alguém que se divorciou de forma ilegítima, não apenas não pode ser um oficial na igreja, como não pode se casar de novo. Não pode se casar de novo, nem mesmo ser um oficial na igreja, se o divórcio foi ilegítimo. Há quem pense ainda que o texto proíbe aqui solteiros no exercício do oficialato. Marido ou sua mulher, tá vendo? Ele tem que ser casado para ser pastor, para ser presbítero, para ser, depois aqui que ele vai mencionar um diácono. Ele tem que ser casado. De forma nenhuma. De forma nenhuma. O próprio Paulo
Ah, mas ele era viúvo, se você entender que ele era viúvo, ok. Mas o próprio Paulo, no mínimo, exerceu boa parte do ministério na condição de alguém que estava sem esposa. E a Bíblia não ordena isso como algo que é necessário para que alguém seja um ministro ou então um outro ofício na igreja. Como eu disse, o texto admite a presença da esposa. O homem pode ser casado, e é até bom que seja. É até bom que seja. Mas não é proibido pela palavra de Deus o exercício de um oficialato na igreja, de um ofício da igreja, sem ser casado. Não. E aí você fala, mas, reverendo, então, qual é o ponto principal aqui do apóstolo Paulo em falar esposo de uma só mulher? Esposo de uma só mulher. A questão principal de Paulo aqui é referente à sua pureza moral e sexual. Observe como essa característica aqui encabeça a lista logo após ser irrepreensível. Uma vez que, de fato, é uma das áreas que os líderes estão mais propensos a falhar. São mais tentados nessa área. Não apenas nessa, mas uma das que é mais assim, que mais acontece. A ideia é que este homem, ele deve ser totalmente dedicado à sua esposa. Ele deve manter uma devoção singular, um carinho por ela e uma pureza sexual, tanto em pensamento quanto em ação. Marido de uma só mulher. Não há outras mulheres em sua vida. Ele não tem amantes. Ele não admite conversas com outras mulheres, nesse sentido pecaminoso. Ele corre pela graça de Deus, busca em Deus refúgio, corre como José correu das tentações, marido de uma só mulher, leito sem mácula. Ele olha para sua esposa e entende, Deus colocou esta mulher na minha vida, ela é a minha esposa, é a ela, abaixo de Deus, para quem eu devo viver, para quem eu devo, me devotar. Esse é o sentido. Sim, há homens que nunca foram divorciados, homens que estão casados com uma só mulher, mas não vivem como sendo esposos de uma só mulher. Portanto, estão desqualificados para o exercício de qualquer ofício na Igreja de Cristo. Na verdade, como um cristão, eles estão em pecado, quanto mais serem oficiais na Igreja de Cristo. Pode ter uma mulher só foi casado com uma mulher o resto da vida, mas a forma dele viver não é essa. Ele não vive para uma mulher só. Sabe o peso disso? Lembre-se do nosso, mais uma vez, Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 139, tratando dos pecados proibidos no 7º mandamento, não adulterarás. Uma das coisas que nossos pais respondem ali, na resposta ao catecismo, eles dizem que é proibido que um homem, no caso um homem ou uma mulher, obviamente, tenha mais de um cônjuge ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E isso pode acontecer, meus irmãos, ainda que não literalmente, mas na mente, no coração. Isso ser alimentado, e assim não está cumprindo ser marido de uma só mulher. Colocando de outra forma, o que Paulo aqui, a palavra de Deus diz, é que o ministro, que o presbítero e depois, como veremos, o diácono, deve ser casto. Casto. Ele deve viver em castidade. E lembre-se que castidade, como eu já expliquei aqui há muito tempo, acho que faz um tempo que eu falei disso, castidade não se refere simplesmente à virgindade. Alguém pode ser virgem e não ser casto. E alguém pode ser casto mesmo sem ser mais virgem. É alguém ser puro, no caso, na medida que serve a Cristo e em Cristo isso, em suas relações, em sua intimidade, em sua vida. Ser casto, ser puro. Até isso você tem que observar naqueles que você pretende indicar e até mesmo irá votar. É marido de uma só mulher? É marido de uma só mulher?
Veja que se ele não for o marido de uma só mulher, ele já não é irrepreensível. Ele não é irrepreensível. Pelo contrário, ele já está passível de ser acusado, apontado como alguém em falta. E aí deixe-me fazer a conclusão aqui, de maneira mais breve, citando os 3 termos aqui: temperante, sóbrio e modesto. São termos distintos, claro, mas eles têm suas similaridades. Vou fazer uma síntese aqui. Veja, temperante aqui, a ideia de moderado, significa literalmente a palavra usada por Paulo aqui no grego, sem vinho. Sem vinho. Ou seja, metaforicamente, é a ideia de alguém que está em alerta, vigilante, com a mente limpa. Ou seja, o presbítero é aquele que exerce autocontrole. E ele tem a capacidade de pensar com clareza. Ele é lúcido. Ele toma decisões com sabedoria. Ele não é afobado e ele não é instável. Ele é temperante. Ele é temperante. Ele é sóbrio também, ou também a ideia de sensato. Ele tem a mente sã, ele é equilibrado, ele freia os próprios desejos e impulsos, autocontrolado, moderado. Meus irmãos, um homem sensato, ele é disciplinado, ele sabe como ordenar adequadamente as suas prioridades e ele é sério em relação às questões espirituais. A sua conduta é digna em todos os aspectos do seu comportamento. Ele é sóbrio. Em terceiro e último lugar, nessa manhã, ele é modesto. Ele é respeitável ou bem organizado, conveniente. A palavra grega aqui, ela aplicada significa ordenado. Escute bem isso. Os presbíteros não devem levar vidas caóticas. Caóticas. Se eles não podem ordenar bem as suas próprias vidas, como eles ordenarão as coisas na casa de Deus? Na igreja? Não pode ter uma vida caótica. Tem que ser uma vida organizada, equilibrada. E também modesta, obviamente. O presbítero que já exerce e aquele que pretende exercer, você tem que observar isso nele. O quê? Se ele é modesto no seu falar, no seu vestir, no seu se comportar. Há homens que, não apenas homens, mas nosso ponto aqui são eles, principalmente aqueles que querem ser oficiais, que no afã de tentarem fazer alguma coisa, acabam se comportando como pessoas que querem simplesmente aparecer para os outros verem. Não é essa a função de um presbítero. É claro que em algum sentido ele vai ser visto na igreja. Isso é óbvio. É uma pessoa pública. Estou falando quando ele esboça esse desejo simplesmente por querer ser visto pelos homens. Ele não é alguém que fala sem base, por exemplo, sem fundamento. Ele fala de forma adequada, com fundamento no que ele está falando, claro, usando sempre a palavra de Deus. E ele fala no tempo adequado também. Ele sabe usar o seu tempo. Pense, por exemplo, em oficiais, e aqui muitos pastores fazem isso, né? E muitos leigos também na internet, que entram em brigas intermináveis na internet. Veja como alguém que faz isso já está demonstrando ser desqualificado para exercer o oficialato na Igreja de Cristo. A não ser que ele se corrija, se arrependa e mude esse comportamento, que pode acontecer. Ali não é um local para isso, para essas coisas acontecerem. Eu não estou falando que todo tipo de discussão ela é errada, não é isso o ponto. Estou falando de quem vive para esse tipo de prática. Um oficial da igreja, principalmente, dá o exemplo. O dia inteiro postando e debatendo e brigando com pessoas na internet. Não é assim. Para começar também que um presbítero tem que se preocupar com a sua igreja local. É aqui o seu campo, é aqui o seu rebanho que ele vai pastorear. E pode ter certeza que já tem muito trabalho aqui, viu? Em toda igreja local já tem muito trabalho para um conselho cuidar. Muito trabalho. O nosso Deus vai nos cobrar, meus irmãos, aqueles que já são aqui presbíteros e os que pretendem ser, vai nos cobrar pelo rebanho que Ele colocou em nossas mãos.
não pelas demais igrejas que estão em erros no Brasil. Isso não significa que a gente tem que orar por elas, admoestá-las quando isso for conveniente, quando for realmente propício a ser feito, claro que sim. Ainda mais nós que somos de um governo conciliar, há uma interação entre as igrejas, presbitérios, sínodos, sem dúvida. Mas a preocupação primordial de todo crente, principalmente de um presbítero, é começar pela sua igreja local. Preocupar e trabalhar e se empenhar na sua igreja local. Local. Sendo assim, temperante, sóbrio e modesto. Tantas outras coisas tenho a vos dizer ainda, mas nessa manhã nós não temos mais tempo para isso. Deus nos ajude a, no próximo sermão, que ocorrerá daqui a algumas semanas, caminharmos ainda nessas qualificações. Enquanto isso, medite na palavra de Deus, no que foi dito, guarde no seu coração e aplique isso à sua vida e à sua igreja local. Que Deus os abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco nessa manhã. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelo Senhor nos instruir tão claramente pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, tem compaixão de nós, porque todos nós, aqueles que já são oficiais e aqueles que não são oficiais, mas um dia serão, e aqueles que nunca serão, ainda assim, todos nós precisamos de ti, Senhor, da tua graça, do teu favor. Ó Deus, que nós saibamos agir como oficiais e aqueles que elegem possam também escolher, ó Deus, de acordo com a tua vontade revelada, orientados por ti mesmo, sendo iluminados pelo Senhor, a compreender o que o Senhor Deus requer para nossas vidas e assim a aplicar na nossa igreja. Assim, ó Deus, eu te rogo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.